conhecimento amplia a vida. Essa frase nunca fará tanto sentido quanto quando nos referimos aos profissionais de saúde. Muitos de nós sonham desde a infância com esta profissão tão nobre. Uns chamam de dom, outros de vocação, mas ser um profissional de saúde é a escolha de uma vida. Esta jornada é repleta de exigências e alto nível de dedicação. Sim, o período acadêmico é difícil, mas as pessoas não imaginam o novo mundo de informações que se abrem para quem escolhe se dedicar à área da saúde. Tamanha dedicação faz com que as expectativas sejam altas desde o início da graduação, o que se confirma ao longo dos anos com a dedicação do dia a dia e suas conquistas profissionais, que se multiplicam com o firme propósito de cuidar das pessoas e salvar vidas. A cada plantão, atendimento ou procedimento realizado, o profissional se sente mais preparado e os receios de recém-formado vão ficando para trás e vão dando espaço para um profissional mais maduro que se torna referência no que faz. Para colaborar com este desenvolvimento, existe a Esculap Academia. Desde 1995, oferecemos cursos e programas de educação continuada, combinando conhecimento científico com técnicas aplicadas e aprendizado digital. Desta forma, contribuímos para que os profissionais desenvolvam suas habilidades e capacitem-se com o que há de mais moderno em todas as áreas terapêuticas nas quais a B-Braun se faz presente. Especialmente idealizada para profissionais apaixonados e ambiciosamente comprometidos com a saúde das pessoas, a Esculap Academia conecta o profissional às novidades e avanços dos produtos B-Braun, utilizando conceitos de treinamento e tecnologias inovadoras que tornam o aprendizado uma experiência e nos aproximam do dia a dia das instituições de saúde. O distanciamento social acelerou o processo de digitalização no mundo. A Esculap Academia evoluiu junto. Passamos por grandiosas transformações que trouxeram novas soluções para nos conectar e aproximar ainda mais, mesmo que virtualmente. Hoje, a Esculap Academia, braço acadêmico científico do Grupo B-Braun, já é uma referência global em capacitação e treinamentos, movimentando uma rede de conhecimentos que abrange mais de 40 países. Cuidar do outro em períodos tão delicados requer responsabilidade e muita dedicação. Ser profissional da saúde é muito mais que exercer o que foi estudado. Ser profissional da saúde é um ato de amor pelas pessoas e pela vida. Por isso, a Esculap Academia assume a responsabilidade de juntos contribuirmos para o aprimoramento da assistência médica para proteger e melhorar a saúde das pessoas ao redor do mundo, por meio de diálogos dedicados à vida. Boa noite, bem-vindos à nossa segunda aula do nosso webinar. A gente tem feito um ciclo de webinars, justamente por conta da volta da jornada, da volta do Prêmio de Excelência em Higiene das Mãos, o Prêmio Latino em Higiene das Mãos. Nossa jornada é Excelência em Higiene das Mãos, jornada de melhores práticas, e hoje o tema é Experiência com antisepsia cirúrgica das mãos e o custo-efetividade do produto alcoólico. Com a gente hoje para falar sobre esse tema, a doutora Maria Esther Graff. Doutora Maria Esther, ela é graduada em medicina, ela fez residência médica em infectologia, mestrado em ciências da saúde, coordenadora do Núcleo de Epidemiologia e Controle de Infecção do Complexo Hospitalar do Trabalhador, CESA Paraná, e acabou de terminar a gestão como presidente da APARCI, a Associação Paranaense de Controle de Infecção Hospitalar. A gente está muito feliz dela aceitar
estar aqui com a gente, falar um pouquinho da experiência dela, gigante, uma das pioneiras com produto alcoólico para antisepsia cirúrgica das mãos. E vou passar a palavra para a doutora Maria Esther Graff. Muito obrigada, doutora. Boa noite, obrigada, Cíntia. E agradeço à Academia Escolar pela oportunidade da gente poder discutir esse tema tão importante, né? Então, aqui são os conflitos de interesse, e a gente, para começar, tem duas pequenas perguntas muito rápidas, só para a gente entender um pouquinho do público que nos acompanha hoje, né? Então, qual é a categoria profissional, né? São profissionais, o público presente, né? Qual a categoria profissional? São profissionais de enfermagem, médicos, fisioterapeutas, dentistas, outros. Então, a gente gostaria de começar ouvindo um pouquinho vocês, né? Se puderem clicar para a gente ter esse panorama do público, tá? E vamos aguardar um pouquinho até o pessoal responder e a gente já segue. São duas pequenas perguntas bem breves para a gente dar início, tá bom? Pessoal, vamos votar. A gente quer muito conhecer vocês melhor por trás da tela. É bacana saber o nosso público presente, tá? Então, por favor, vamos votar. Assim que terminar essa votação, vai aparecer um QR Code. Por favor, vocês acessem esse QR Code para poder ganhar o nosso brinde, tá? De participação do nosso webinar. Então, vamos lá, vamos votar. Votem, por favor. Tá ótimo. E a segunda pergunta é que a gente gostaria de saber de qual região, né, que as pessoas que estão acompanhando são da região sul, sudeste, centro-oeste, do norte, do nordeste, também para a gente ter esse panorama. Muito bom, muita gente votando, muito bom. Vamos lá, gente, a gente quer conhecer um pouquinho melhor vocês, então de qual região vocês estão, qual é a região aí vencedora, mais permanente aqui hoje. Por favor, votem. Mais um pouquinho, a gente já encerra, tá? O quiz. Vamos lá, tá acabando. Votem, 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 votem. QR Code na tela depois, tá? Para vocês receberem a amostrinha do álcool Softalin de Visco Rabbit 100 ml. Então, por favor, acessem o QR Code. Então, a gente dá sequência agora aqui, né? A gente agradece todo mundo que participou e em breve já comentamos aí o que a gente... já está aqui. Então, até para já dar esse retorno para vocês, 42% das pessoas são da região sul, 30% da região sudeste, 9% centro-oeste, 9% região norte e 9% da região nordeste. 58%, a grande maioria são profissionais da enfermagem, 5% médicos, 3% fisioterapeutas e outros 35%. Então, tá bom, muito obrigada para todo mundo que participou. Então, a gente dá início aqui à nossa agenda, né? Vamos dar uma pincelada breve em alguns aspectos históricos sobre esse tema, a questão ambiental que permeia o tema da antisepsia cirúrgica, né? Abordar justamente alguns trabalhos que compararam aí produtos e técnicas, também custo-efetividade do produto, e compartilhar um pouco dessa experiência que a gente teve de implementação, certo? Então, a gente sabe que Lister, né, Joseph Lister, em 1827 a 1912, foi justamente quem começou a ver esse efeito, a importância do efeito da desinfecção da pele para a redução das infecções cirúrgicas. Nós estamos falando ainda numa era pré-uso de luvas, né? E justamente essa limpeza, né, essa desinfecção da pele, já nas amputações que ele fazia, já havia uma redução de mortalidade de 46% para 15%. E a gente sabe que o grande papa aí da higiene de mãos, o grande nome é o Semmelweis, né, que justamente instituiu na maternidade, né, em Viena, para as mães que iam ter bebê,
né, esse protocolo de lavagem, era um protocolo de lavagem com água quente, escovação, né, e justamente aquela febre puerperal, que era a sepse materna, reduzia muito quando os partos eram feitos seguindo essa prática, né, então ali é um marco muito importante para toda a higiene de mãos e todos os controladores de infecção conhecem bem essa história, né. E aí a gente começa a ver que esses protocolos todos, né, ao longo aí do século XX, eles tinham uma média de 10 minutos para o preparo de mão, né, e a tendência no século XXI, que a gente está todo mundo mais acelerado aí, né, e com várias questões e ampliação de serviços, que o tempo virou uma questão, né, então para o preparo cirúrgico das mãos, de novo aqui os protocolos todos têm se atualizado com uma redução de tempo. É claro que a gente quer reduzir tempo, mas também manter a qualidade, e essa é a tendência aí dos protocolos. Lembrar uma palavrinha das luvas estéreis, tá? Porque elas representam uma proteção, sim, para o paciente e para a equipe cirúrgica. O que não é claro é que a gente tem um percentual muito significativo, né, de luvas, em torno de 18%, elas simplesmente estão furadas após cirurgias, e 80% dos cirurgiões não percebem, então não são necessariamente grandes furos, né? Se são cirurgias longas, após 2 horas, isso a gente leva para mais de 1/3 das luvas, elas estão com microfuros, o que impacta demais a infecção de sítio cirúrgico, já que as luvas furadas, elas dobram o risco de infecção de sítio cirúrgico. E por isso, em alguns tipos de cirurgia, tem, né, se praticado, às vezes, o uso da luva dupla, porque aí você reduz né, nas cirurgias mais prolongadas, elas furam menos, em torno de 4% após 2 horas de cirurgias. Mas lembrar que ali, justamente, o que está protegendo a mão, é algo que a gente deve ter em mente, e se uma luva, ela está furada visivelmente, obviamente, o procedimento tem que ser interrompido, né, para que isso não avance, esse risco, certo? Sempre gosto de trazer a questão ambiental, que a gente tem acompanhado, né, toda a escassez hídrica, né, nos reservatórios, e há uma estimativa que praticamente metade da população mundial, 47% das pessoas, vão viver a falta de água aí não muito longe, 2030 nós estamos falando, né? E seria, se o planeta Terra inteiro consumisse o padrão europeu ou americano de água, a gente precisaria de 3 planetas para dar conta, né, desse consumo de água. Então, essa é uma realidade que permeia também os serviços de saúde. Então, a gente não pode mais hoje discutir estratégias e tecnologias sem olhar para o meio ambiente, né? Práticas mais sustentáveis, porque justamente os recursos naturais são finitos e a gente precisa cada vez mais estar todo mundo ligado nisso. Bom, eu tive a experiência de participar de acompanhar em Freiburg, na Alemanha, um trabalho que eles fizeram muito interessante, que eles justamente mediram, né, quanto que por leito por dia, para cada leito de um hospital se produz de resíduo, se consome de água e se gasta de energia. E aí, quando você compara o hospital com a comunidade e com a indústria, né, a comunidade habitante dia e na indústria trabalhador dia, no hospital são 7 quilos por dia, por paciente de resíduo, versus 1 quilo ali na comunidade, um pouco menos na indústria. A água são 600 litros por leito por dia, versus 120 a 60 litros nas outras realidades. E o consumo de energia também, em quilowatts-hora, é 110, muito maior que nos outros ambientes. E aí, a partir disso, lá em Freiburg, no hospital, eles implementaram uma série de ações que resultaram, não sei se está claro aqui no gráfico, mas o quanto, esse pontilhado é quanto que eles consumiriam de água, né, se não houvesse medidas, e quanto que eles, implementando todas as medidas, consumiram, e a economia que isso trouxe também, né? Então, eles, né, nessa avaliação, colocam muito claro que qualquer passo da medicina branca para uma medicina verde vai ter muito impacto no meio ambiente. Então, é isso, a gente precisa olhar para o meio ambiente e evoluir com práticas mais sustentáveis, né? No ambiente de assistência à saúde e hospitais, que é onde a gente gasta muita água, muita energia e produz muito resíduo. Bom,
Quando a gente está falando de consumo e qualidade de água, né, quando a gente vai entrar aí no preparo da mão para a cirurgia, a técnica da escovação, a gente precisa de uma água limpa para enxágue, né? E é bem da verdade que nós temos realidades muito diversas no nosso país, né? Mas que a qualidade da água é uma questão. A gente precisa olhar para essa qualidade quando a gente quer usar para uma técnica, né? Para depois entrar em campo cirúrgico. E a água que entra nos centros cirúrgicos é a mesma água da rede, né? Não existe, pouquíssimas realidades vão trabalhar com filtros biológicos e tudo. Então, na prática, no mundo real, é uma água absolutamente comum, que a gente coloca, pode pôr uma placa lá, vai crescer bactérias, isso é até esperado, né? As próprias torneiras, né? A gente sabe que elas são fontes, né? De bactérias, então, bactérias como Pseudomonas aeruginosa, são bactérias que podem ficar ali e a parte de dentro da torneira é bem difícil de higienizar também, então é algo que vai somando. Além disso, a gente sabe o quanto de resíduo que se gera mesmo, né, um lixo tóxico, aquela escovinha impregnada que se usa, né, então a gente tem que começar a olhar para tudo isso quando a gente coloca, né, essa questão ambiental aí no centro também para tomada de ação. Uma conta rápida, então, um profissional para preparo da mão, né, para fazer a desgermação, quando a torneira ali não é automática, ele gasta até 20 litros. Uma equipe vai gastar entre 60 e 100 litros, a depender do número de pessoas, né? Se a gente pensar um hospital que faça, em média, 1.000 cirurgias mês, a gente está falando de 80 mil litros mês, 1 milhão de litros, só que vão para o ralo, né? Que é uma água que foi embora. Então, parece que não é muito, mas quando a gente soma um hospital, 2, 3, uma cidade, de repente, a gente está falando de uma quantidade que é expressiva aí de água que está sendo realmente consumida para este fim. Bom, quando a gente vai falar da mão para a preparo da mão para entrar em campo cirúrgico, já é um conhecimento comum das pessoas, né? Que assim, você não vai conseguir, por exemplo, fazer um estudo randomizado, cego, e dizer, olha, você vai preparar a tua mão e você não vai operar, porque eticamente isso não é aceito, né? A gente sabe que a mão é um veículo de transmissão, mesmo que você não vai poder fazer um estudo para ver isso, porque não é aceitável, né? O que a gente tem? Alguns relatos, né, e evidências que são dessa transmissão da cepa, né? Então, tem um trabalhinho que trouxe um paciente que teve uma endocardite por estafilocoagulase negativa, e a mesma cepa, isso, né, visto por biologia molecular, foi encontrada na mão do cirurgião, ou seja, a bactéria, ela transmite através do contato das mãos. A mão é o grande veículo, né? E no centro cirúrgico, no momento do ato operatório, é onde a gente tem que ter mais atenção, que é o ambiente crítico, né? Das intervenções que estão sendo feitas. Também tem um outro relato de um cirurgião cardíaco que tinha uma onicomicose e tinha uma colonização por pseudomonas na mão, isso acabou virando um surto de infecção, de novo, comprovando essa transmissão, tá? Quando a gente vai falar de infecção de sítio cirúrgico, é muito importante que a gente tenha em mente o contexto multifatorial dessas infecções, né? Elas têm muitos fatores que estão influenciando. Então, é o hospedeiro, quem é o paciente sendo operado, se ele tem fator de risco para a infecção, né? Como a obesidade, o tabagismo. Então, tem condições, comorbidades que aumentam o seu risco para complicar com infecção, né, de sítio cirúrgico. A equipe cirúrgica, né, quantas pessoas fazem parte dessa equipe, qual o nível de qualificação da equipe, qual é a técnica, isso influencia o tempo, né, da cirurgia, cirurgias prolongadas infectam mais, como é aquele ambiente, é um ambiente que está de acordo, né, existe um controle ali daquele ambiente onde está sendo feito, né, o ato cirúrgico, e as medidas que isso o tema poderia ser de uma aula de pré, intra e pós-operatórias que permeiam desde a paramentação, preparo da mão, material a ser usado, né, o material que veio da central de materiais, a técnica, tudo que permeia aquele ato vai influenciar, né? A gente sabe, tem a temperatura da sala, a abertura, fechamento de portas, então isso aqui é um universo. Isso tudo para dizer que a mão entra com grande peso aqui,
mas é difícil a gente, quando vê os trabalhos, mensurar o desfecho de infecção, porque são muitas outras variáveis que podem influenciar, né? Então, mesmo que você mude uma técnica, se você não vê uma alteração de desfecho, porque você também tem outras variáveis que podem influenciar aí, é importante a gente ter essa ideia do contexto multifatorial. A gente, como controlador de infecção, né, acaba discutindo muito taxa de infecção. Esse tipo de infecção esse tipo de cirurgia tem tal risco, taxa tal de infecção. Mas tem uma campanha do OMS que eu resgato aqui, que quando às vezes a gente fala muito em taxa, né, mas para o paciente ele é 100%, né? O paciente que se infectou após um ato cirúrgico, ele é o 100%. Então, a gente virar um pouquinho esse olhar, o olhar do paciente é o que a OMS fez, né? Então, eles colocam, a partir aí de já 2006, relatos das pessoas que sofreram as infecções de sítio cirúrgico no ponto de vista delas, e isso é muito interessante, a gente mudar, né, não falar tanto de taxas e tal, que a gente continua falando, mas olhar a perspectiva do paciente e entender tudo que dá para ser otimizado para reduzir ao máximo, né, o risco dessas infecções que geram muita morte e mortalidade. Bom, qual é o objetivo, então, do preparo das mãos para cirurgia, né? Então, é reduzir a liberação das bactérias da equipe, né, da mão da equipe cirúrgica durante toda a cirurgia. A gente tem a nossa flora transitória, que o objetivo é eliminar e reduzir a flora residente durante todo o procedimento cirúrgico, tá? Então, é basicamente isso que a gente precisa, que a técnica, o produto utilizado, ele garanta essa eliminação da flora transitória e redução da flora residente durante todo o ato cirúrgico. Nossa flora da pele é composta por diversas bactérias, entre elas os estafilococcus coagulase negativos, propionobactério, corinibactério, né? E esse produto a ser utilizado, ele tem que ter um amplo espectro de ação contra bactérias e fungos. Lembrar que quando a gente tem algum corpo estranho, pequenas unidades formadoras de colônia de bactéria já podem desencadear a infecção. Então, a gente traz o exemplo das próteses, né? Você vai fazer a cirurgia de prótese, que vai ter ali um material, né, um corpo estranho e tal, você tem que ter um cuidado enorme de todo o processo para minimizar esse risco, já que poucas unidades formadoras de colônia de bacteriana podem cursar depois de desencadear a infecção. Bom, falando da mão, esse é um slide cedido do professor Pittet, né, de Genebra, as unhas, elas constituem uma origem dos micro-organismos. E falando em unhas, é importante um alerta, porque a gente, às vezes, traz um pouco da cultura norte-americana de usar dispositivos nas unhas, né? E isso, as unhas de porcelana, enfim, materiais aí artificiais em unha, que na assistência, especialmente na assistência ao paciente e especialmente no centro cirúrgico, isso é proscrito em todos os guidelines. Quando a gente olha os guidelines, que existem dois, né, os principais que vão nos nortear para a definição, né, de produtos, o que é aprovado, o que não é, a gente tem dois grandes, a norma americana, a STM 1115, e a norma europeia, a AN 12791. Então, a americana, eles avaliam a redução de micro-organismos na pele impacta com determinado produto de efeito imediato, após 6 horas, e eles ainda avaliam após as múltiplas aplicações ao longo dos dias para tentar definir um efeito cumulativo do produto. Já a norma europeia, né, que usa a norma 12791, usa o N-propanol de produto de base, né, então assim, o referência é o N-propanol e os outros todos vão ter que se comparar a esse para, né, mostrar aí, né, a sua eficácia. Eles avaliam o efeito imediato e 3 horas com luva, o efeito persistente. Então, há uma diferença entre essas normas e, basicamente, né, você vai tentar entender por que tem essa diferença, os europeus já colocaram isso, que após 3 horas de luva, também existe um impacto da flora individual de cada um. Então, eles realmente não entendem que essa medição após prolongadamente tenha algum impacto, né? Então, são visões diferentes, tá? Dos dois protocolos. Ambos os protocolos, né, o americano e o europeu, são muito taxativos na questão de adornos e unhas artificiais. Então,
qualquer tipo de adorno nas mãos, né? E unha não pode, e as unhas artificiais realmente alteram a nossa flora, né? E impedem a higiene adequada. Isso é muito cuidado, porque a gente tem na nossa prática, assim, visto um uso maior de profissionais que às vezes quando entram no hospital não usam, mas de repente um dia resolvem pôr algum dispositivo na unha e isso é um risco, tá? Bom, como justamente essa norma europeia, ela media as 3 horas, alguém já discutiu isso, mas e será que tem o efeito em 6 horas desse produto alcoólico, né, mesmo que a norma não testou? E esse foi o trabalho que trouxe essa resposta, né, eles avaliaram lá após 6 horas da antisepsia, né, então se a gente vê aqui na hora zero, aqui os produtos, que é o propanol, outro é propanol com clorexidina, né, então basicamente produto alcoólico, um com clorex, outro sem clorex, você vê que a flora bacteriana da mão, ela reduz muito rápido, né? Aqui é quanto em logaritmo reduziu. Então, reduziu lá na primeira hora 3 logaritmos, e manteve essa redução, né, em 6 horas. Então, mesmo que o protocolo europeu ele mede 3, se viu que leva mais de 6 horas para se restabelecer esta flora, nesta avaliação, tá certo? Os produtos utilizados, então, a gente sabe que a escovação com clorex e com iodopovidina ainda são muito utilizados no Brasil, né? Entre eles, temos trabalhos que in vitro que a clorex acaba sendo mais eficaz que o iodo um pouco mais alergênico, com menos efeito residual. As escovas, elas não têm uma evidência de menor efeito. Então, por quê? Isso a OMS está dizendo já desde 2009. Porque quando a gente escova, a gente faz lesão de pele. E acaba liberando célula e podendo... Porque uma coisa é você escovar uma vez só, mas o cirurgião que está escovando várias vezes, né? Várias cirurgias, se faz abrasão, se fizer essa escovação sempre, que pode virar uma porta de saída ou uma porta de entrada. Então, tem que ficar atento. Só está indicado escova se a mão tiver sujidade visível, né? Quando for entrar em campo, tá? E a gente tem justamente a formulação alcoólica, né? Que pode ser uma formulação de álcool, né? Um propanol, com etanol, ou você pode ter também uma formulação do álcool com um produto, por exemplo, como a clorex. Então, são as composições que existem aí hoje, tá certo? A OMS, né, no seu guideline, propôs lá atrás já essas fórmulas, né, uma baseada em etanol, outra com isopropanol, em aplicações aí de 3 a 5 minutos, com as mãos secas, e dão, inclusive, uma receita de bolo para que isso possa ser produzido em locais de menor recurso, para poder ser utilizado por ato cirúrgico. Então, isso já está estabelecido na OMS já há algum tempo aí, né? Desde esse guideline de 2009. Bom, e aí, o pessoal foi estudar, então, será que o produto europeu, né, baseado ali no propanol, comparado ao produto da OMS, deu diferença? E aí eles testaram justamente, né, e viram que uma das fórmulas da OMS não atingia lá o padrão de qualidade europeu da normativa europeia. Isso são detalhes, né? Então a OMS aprovou, mas isso tem um impacto. Depois eu vou voltar aqui porque já estão rediscutindo essa fórmula da OMS justamente, tá certo? Mas o propanol atingiu ali, né, o padrão de qualidade esperado. Eles testaram 1 minuto e meio ao invés dos 3 minutos habituais. E por que isso? Para cirurgias de emergência, esse que era o foco, né? Então, será que cirurgias de emergência, usando por 1 minuto e meio, um tempo menor, isso estaria ok? Nessa avaliação, ali os produtos à base de propanol atingiram a redução bacteriana das mãos conforme, né, desejado. Bom, no Brasil, a gente tem essa revisão sistemática, já publicada há algum tempo, né, que justamente discute, né, que a gente tem uma cultura europeia, justamente a questão ambiental que a gente trouxe lá no começo, foi o que a força motriz para que a Europa já há 30 anos aí tem de prática de uso de formulação alcoólica, né, muito mais difundida do que na nossa realidade. No Brasil ainda é muito forte o ritual, né, da escovação. Então, eles procuraram nas bases de dados aí todas, estudos que comparassem a eficácia antimicrobiana, né, das preparações alcoólicas. E eles avaliaram 2 desfechos. Então, os estudos que avaliaram
comparação de produtos e mediram quanto que reduzia, né, de bactéria das mãos, e também a taxa de infecção como desfecho. É claro que é um desfecho que a gente pode olhar, mas sempre lembrar que a taxa de infecção é difícil dizer que é exatamente da mão, porque o cenário é bastante multifatorial. Então, às vezes você tem uma boa prática, mas uma outra parte ali da prevenção falhou com material, com outras coisas, e isso pode ser um viés, certo? Mas nessa revisão, então foram 52 artigos que eles revisaram e viram que em 90% dos artigos a redução microbiana, né, com a preparação alcoólica era superior, né, do que naqueles sabões medicados que se diz, né, dos produtos de desgermação. Não houve diferença na taxa de infecção de sítio cirúrgico, tá, entre os estudos que compararam as técnicas. Eles discutem que a preparação alcoólica gerou menos tempo de trabalho, a economia da água, de custo, e se ele é usado sem emolientes, ele tem um efeito importante de ressecamento da mão. Então, a escovação, ela judia mais da mão, né, em geral. Agora, se você usar uma formulação e não usar um bom emoliente, você também vai ter com a formulação alcoólica a mão ressecada. Então, tem que ser um produto que tenha esses emolientes. Então, há evidências ali nessa avaliação sobre a segurança dessas preparações, né, alcoólicas, e a eficácia sempre vai depender do tipo do produto, a concentração e o tempo indicado pelo fabricante para o seu uso, né, na técnica adequada. Eu me deparei na revisão aqui para essa aula com esse artigo que eu adorei, tá? Queria trazer aqui, porque até lembrar que um dos autores, né, foi o Fernando Belíssimo, da USP Ribeirão, que foi aluno do professor Pitê, né, do dia Pitê, e olha só, eles implementaram, né, a mudança do uso da desgermação para fricção com a solução alcoólica, para preparo de mão cirurgia, e quiseram avaliar esse impacto, né, na prática, na técnica, como que as pessoas levaram, na duração e na prevenção de infecção. Então, é um estudo brasileiro, tá, no Hospital Público Universitário, então muito legal para a gente, né, ver um trabalho muito, muito interessante que eles fizeram. Então, eles já começam trazendo o preâmbulo, né, que nas análises aí de estudos europeus, 16 países, 20% das infecções são de sítio cirúrgico, das infecções da assistência, né? E a gente sabe que a realidade de países em desenvolvimento é muito maior. Então, a gente está falando de um tipo de infecção que a gente quer prevenir, que tem um impacto enorme, não é algo raro, é algo muito frequente, né? Então, eles fizeram esse estudo, né, quase experimental, conduzido de abril a novembro de 2017, tá? A população de estudo foi equipe cirúrgica, cardíaca e ortopédica, e foram 3 fases, né? Então, 3 fases. De pré-intervenção, eles ficaram 3 meses observando como que as pessoas faziam a técnica com a desgermação, fosse com a Corex ou com o iodo. Então, observar a técnica como que era. Aí, a implementação, 1 mês, eles disponibilizaram, então, a formulação alcoólica, fizeram treinamentos, observação direta da técnica, feedback, workshops, revisaram literatura. Então, isso foi o trabalho ali, né, da implementação. E a intervenção de pôr em prática, daí, depois de 3 meses, e aí eles foram observando. O que eles encontraram? Então, o que era o primeiro desfecho que eles olharam? A qualidade era a qualidade da técnica mesmo. Eles queriam saber se as pessoas que estavam fazendo a técnica recomendada pelo OMS. E o secundário, aí que veio o detalhe muito interessante, que eles avaliaram os pacientes que fizeram as cirurgias nesse período, o risco individual desse paciente de desenvolver a infecção. Então, é muito interessante porque é difícil os trabalhos que conseguem chegar nesse nível de avaliar, mensurar aquele paciente com as suas comorbidades, qual é o risco dele e se isso teve impacto com a mudança da técnica, tá? Foram 56 pessoas das equipes cirúrgicas avaliadas e 231 pacientes operados nesse período. Eles fizeram 500 observações de preparo das mãos. Eu destaquei algo que eu achei interessante aqui dessa tabela, né, que justamente o polegar, né, na técnica da desgermação, eles viram que 85% das pessoas que fazia ali, pegava realmente ali o polegar, o que é algo que chama atenção, porque a gente tem que cobrir, né, tem que fazer
toda a mão, e não chegou a 90%. Já na solução alcoólica, chegou ali a 97%. Tá? Uma coisa que eles viram também, que chama, isso com ali uma tendência a ter significado estatístico, né? Que somente, porque a técnica varia, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da técnica da asepsia cirúrgica waterless sem água, mas basicamente quando a gente degerma, você começa com a mão e depois vai para o antebraço. Mas somente 13% e 13% com o Clorex e 18% com o PVP, que não voltou para a mão depois. Então, quer dizer, você foi para essa região e volta para a mão, né? Então, isso eles observaram que seria uma técnica que não é aquilo que estava recomendado. E o tempo, a redução de tempo de praticamente 5 minutos para 2 minutos, 2,7 minutos, com significado estatístico, eles viram que na época, quando eles implementaram ali na intervenção, com a formulação alcoólica reduziu. Né? Eles avaliaram esses pacientes e fizeram, então, análise univariada, tá? Então, a taxa de infecção, né? Pré-intervenção eram 8%, eles tiveram 11 infecções cirúrgicos, dos 132 avaliados, e na intervenção 4%. Isso não teve impacto estatístico, essa mudança. Na análise univariada dos fatores de risco de infecção, eles não encontraram nada que impactasse em aumento de risco. E justamente a técnica da formulação alcoólica também não mudou o risco de infecção. Aí o que eles fizeram? Pegaram 150 pacientes, né, e colocaram numa análise multivariada, tá? Avaliando o score de ASA, né, dos anestesistas, de risco desse paciente, quanto tempo que ele ficou no hospital, que isso também impacta em risco de infecção, e a técnica, e justamente para ver se uma dessas variáveis estava influenciando na outra. E justamente não viram nenhum dado estatístico aqui, nenhuma dessas variáveis nessa análise, né, multivariada representou um risco significativo aí relacionado, tá, aumento de infecção. Então, esse trabalho eu acho bem interessante para quem quiser, depois com calma também. Ele fornece um suporte, né, para o uso dessa solução alcoólica preparo da mão, para cirurgia, e eles viram que a técnica foi feita melhor com produto alcoólico do que com a degermação, que eles às vezes não pegavam o polegar, voltavam para a mão e tudo. E teve pelo menos a mesma efetividade na prevenção de infecção de sítio cirúrgico, certo? Nós temos 2 revisões da Cochrane, tá, que abordam esse tema, uma de 2013, né, que é essa primeira, que achou 10 trials, né, um com desfecho de infecção e outro que avaliou justamente a unidade formadora de colônia, quantas bactérias nas mãos, tá? E eles também não viram diferença em taxa de infecção em nenhum dos estudos que eles avaliaram, e eles viram que tinha trabalho mostrando maior contagem bacteriana com uma técnica, também com outra, não foi algo conclusivo, tá? Em relação que eles identificaram é que a Clorex foi mais efetiva do que o iodo na redução, né, contagem bacteriana, e eles justamente disseram que o uso da formulação alcoólica ele foi tão efetivo quanto essa degermação na prevenção de infecção, porque havia, ainda nessa época, 2013, mais receio ainda, como se fosse né, se isso era seguro, e essa revisão veio para mostrar que sim, que se não fosse, né, justamente eles trazem que se o álcool não for melhor, pelo menos ele é tão efetivo quanto essas outras, né, soluções de degermação. E aí a gente tem uma outra meta-análise aí, né, da Cochrane, publicada em 2019, que também avaliou aí a eficácia da antisseps antisséptica da Clorex, do PVPI e das soluções alcoólicas para cirurgia, tá, até outubro de 2018. Né? Da mesma forma, eles avaliaram contagem de bactéria das mãos, taxa de infecção também. Começaram com 345 artigos e chegaram em 11 ensaios clínicos, que envolveram 5.135 pacientes. E esse gráfico aqui mostra, né, se a gente for ver, aqui a gente vê, né,
a contagem das bactérias das mãos, os produtos com iodo tiveram uma contagem maior, a clorexidina está aqui, né? E os produtos que combinaram, seja a formulação alcoólica ou álcool com clorex, é onde teve maior redução bacteriana, mostrando justamente esse alto impacto em redução bacteriana mais rápido e em maior quantidade quando você tem um produto alcoólico associado, tá certo? Ainda nessa meta-análise, eles compararam, então, aqui são os gráficos da meta-análise, né? A clorexidina versus PVPI, então, aqui a gente tem a favor da clorex, o álcool, né, com clorex e com PVPI, tá certo? Que foi a favor da formulação alcoólica aqui, e o álcool com clorex e clorexidina, que daí aqui você já cruza essa linha do meio, né, sem ter essa diferença. Então, resumindo o fim da ópera, dessa meta-análise, o álcool com clorex ou só clorex, sempre tendo o álcool junto, foram os melhores resultados, tá certo? Então, também é um dado bem importante que eu acho que vale a pena, né, todo mundo conhecer essas meta-análises, tá bom? Resumindo aqui, a contagem bacteriana foi menor nos grupos clorexidina e solução alcoólica em relação ao PVPI. E não houve diferença nenhuma em diferença estatística e taxa de infecção entre essas técnicas. A solução alcoólica, eles colocam que foi associada a maior adesão do que os outros produtos, justamente por menos efeitos irritativos na pele, né? Então, a adesão foi melhor prática com a solução alcoólica. Trazendo também a questão da segurança, né? Porque quando a gente discute esse assunto, ainda pela cultura, né, que é muito forte ainda em muitos locais da degermação, muita gente se pergunta, mas será que isso é seguro? E esses trabalhos têm nos trazido que sim, é uma técnica segura. Bom, a gente teve a oportunidade de participar de uma análise de custo-efetividade e comparou a solução alcoólica, etanol com propanol, e a escova impregnada com a clorexidina num cenário, né, clínico. Então, foi um cenário ecológico, tá, que foram feitas várias possibilidades, né, com análise de custo-minimização, custos materiais. Então, como que foi computado o custo aqui nesse trabalho, né? Então, solução alcoólica, quanto que era na época isso, né, o ml, quanto custava uma escova de clorex, quanto se consumia de água, né, o volume aqui, o custo de cada coisa. Então, nem foi colocada nessa análise o custo da compressa, porque também a gente sabe que hoje você tem que secar a mão quando você faz a degermação com uma compressa estéril, que nem pode ser reutilizada. Isso nem entrou nessa análise. Mas a gente fez era um cenário, tá? Não, que justamente um hospital como o HC de São Paulo, com 25 mil praticamente cirurgias em 2012, considerando que se faz 3 escovações por procedimento, poderia ter chegado a 150 mil de economia, né? Então, aqui esse é o custo usando a clorex. Claro, se você usar muitos ml do produto, né, a partir de um certo volume, eles vão se equiparando, mas o que a gente encontrou foi justamente que se você usar até 15 ml de produto por técnica, você pode chegar a 46% aí de redução de custos. Além disso, tem a questão da água, né? Então, o hospital deixaria de gastar aí, né, 1,36 milhões de litros, e o lixo, né, porque o lixo não é reciclável, uma produção aí de 1,5 toneladas de lixo não reciclável com a escovinha. Então, tudo isso tem que entrar nas análises de custo, porque se você usar só o álcool com a escova, talvez o álcool, a formulação possa ser maior, mas você tem que computar junto o lixo, a água, hoje a compressa, né, para entender. E nessa avaliação a gente realmente conseguiu ver essa redução, né, o potencial de 46%, certo? Bom, para a gente escolher, então, o produto, né, vai trabalhar, então, assim, está num contexto já de discussão, né, de mudança de técnica, de implementação dessa técnica waterless, que é a tendência mesmo, né? Então, pelas questões todas que a gente trouxe, desde ambiental, né, também a questão dessa
alta redução bacteriana imediata, tudo isso que esses trabalhos, né, trouxeram. Então, a gente vai ter que olhar para algumas coisas. Primeiro, que esse produto tem que ter uma eficácia comprovada, né? Você vai ter que usar um produto que esteja de acordo, seja com a EN 12791 ou com a norma americana STM, né? Ele tem que estar de acordo com alguma norma, porque é isso que vai te dar garantia que ele foi testado para esse fim e que ele cumpre todos os requisitos, tá certo? Vai avaliar o custo e a tolerabilidade e adesão dos profissionais. Então, é fundamental que sempre que for se trabalhar na implementação, se faça essa demonstração prática, que as pessoas usem, testem e realmente vejam, olha, isso minha pele tolera, isso vai bem. Não adianta você fazer toda a questão sem essa prática da implementação desse teste, porque a equipe cirúrgica que vai usar precisa ser ouvida, né, nessa escolha também em relação à tolerabilidade, tá certo? Bom, aqui retomando só esse guideline da OMS, para que, né, ele traz esse passo a passo, é muito interessante para os países, né, para os locais com menos recursos, que possam, eventualmente, até ganhar autonomia nessa produção, e eles têm aquelas duas formas que lá no início eu trouxe para vocês, que elas não atingem todo o padrão de qualidade, a gente já vai voltar aqui, tá? Que aí tem um pouco de, talvez, mudança pela frente aí nessas duas formas, que é justamente esse artigo que o professor Pittet participou, foi publicado em 2020, que levantou o quê? A pandemia acabou com os estoques, né, em muitos locais de álcool. Então, muitos hospitais começaram a ver formas de produzir e como fazer. E aí eles resgataram a questão de que aquelas formas da OMS não atingem a norma de qualidade da normativa europeia. E aí eles viram que, junto, né, toda uma equipe, que se eles modificassem a concentração do álcool, né, em massa no lugar de volume que era, e reduzisse um pouco a do glicerol, eles melhoraram a redução bacteriana. Então, aqui a gente tem a fórmula 1 da OMS, né, e a fórmula 2. E aqui é efeito imediato e cinza efeito em 3 horas, que é o que eles medem. Quando eles fizeram essas pequenas alterações, eles atingiram o padrão de qualidade com uma maior redução, né, em logaritmo da contagem bacteriana das mãos, tanto imediato quanto em 3 horas. Então, é possível, eles já começam, né, a discutir que haja uma alteração oficialmente dessa forma do OMS para também atender o padrão da norma europeia, tá certo? Bom, o que diz a Anvisa sobre isso, né? Então, a Anvisa também reconhece justamente já que os álcools são efetivos para a antisepsia cirúrgica das mãos, né? Que as preparações alcoólicas são mais efetivas, inclusive, do que os degermantes, pelo que a gente tem visto da literatura, esses trabalhos todos que avaliam essa contagem bacteriana, aqueles trabalhos incluídos nas revisões. E no protocolo de cirurgia segura, eles colocam que realmente você tem a mão visivelmente limpa, um agente antisséptico pode ser, a base de álcool pode ser usado desde que ele também esteja de acordo aí com a RDC 42, tá certo? Então, o Brasil também já entra nesse caminho, né, de trazer no manual da própria Anvisa essa recomendação. Bom, então, para a gente às vezes fala de várias formulações, quando a gente compara, fica às vezes mais fácil para entender. Então, a formulação padrão da norma europeia é mipropanol com etanol, eu trago aqui que realmente é onde tem mais tempo e expertise de uso aí, né, com água e emolientes. E você tem a fórmula 1 da OMS, que é o etanol com água, e a fórmula 2, que é propanol com água, e daí a glicerina aqui. Então, essas são as duas formas da OMS que estão se propondo, inclusive, algum ajuste ali que a gente trouxe para tentar chegar num padrão aí da norma europeia. Isso a gente vai ver para frente como que vai acontecer, tá certo? A técnica, tão diferente da degermação, que a gente começa com as mãos, tá certo? A gente aqui vai pegar o produto, né, sempre embaixo da unha, é o primeiro lugar que a gente vai colocar a mão, isso já é interessante, porque é o local que a gente tem que ter um bom efeito, e aí você vai fazer a fricção para um antebraço, né, depois você vai pegar o produto com a outra mão, e vai fazer do outro antebraço, e aí depois é que você vai fazer a sua técnica da mão, a terceira pegada do produto. Então, são 3 vezes que pega, tem dispensador manual, tem dispensador automático, importante é que ele venha a quantidade adequada, né, para você poder cobrir todas essas superfícies aí. E o tempo sempre deve ser seguido a recomendação do fabricante, mas a gente sabe que é significativamente menor do que o tempo da degermação.
né? Isso quando se cumpre o tempo recomendado de 5 minutos da degermação, que as pessoas têm tendido a encurtar na prática, né? Bom, então, colocando na balança a degermação com a formulação alcoólica, a gente já viu que a formulação alcoólica tem uma capacidade maior de redução bacteriana, né? Uma ação rápida, com menos efeito adverso, menos tempo de preparo. Tem a questão que não tem o risco de recontaminar durante o enxágue, consome menos água, menos resíduos. Por outro lado, no outro lado da balança, aquele sabão medicado, aquele degermante, né? Que é a escova impregnada com clorex, com iodo, aquilo ainda faz parte do ritual para preparo, né, da mão para a cirurgia. Então, para os cirurgiões aí já mais, né, que estão mais tempo operando, às vezes aquele é o momento que ele está pensando, está se concentrando na cirurgia e tem uma cultura, né, intensa nisso. Então, existe esse ritual que a gente também tem que olhar para isso na hora de implementar, para entender que momento aqueles profissionais estão, né? Quem já foi para fora, operou fora, já se deparou com essa técnica, é bem mais fácil a gente evoluir na implementação, porque já entendeu que fora se usa mesmo, né? Essa técnica waterless sem água, com a formação alcoólica, seja produto europeu, N-propanol, ou americano, que combina etanol com o clorex, mas sempre com o álcool daí também, as duas, né, sem o uso da água. Então, essa questão cultural e o ritual é algo que a gente tem que olhar e respeitar para também não atropelar, porque não é que essa técnica ela deixa de funcionar, não é isso, é que hoje a gente tem uma tendência de uma técnica que é mais sustentável, que tem, né, maior eficácia e que é uma mudança cultural que deve acontecer de uma forma gradual, né, respeitando esse tempo, né. Bom, para a gente entrar agora nessa fase final da implementação, mais uma última pergunta, né, se algum profissional presente tem experiência na técnica sem o uso da água para preparo cirúrgico das mãos. Então, rapidinho, né, quem puder aí, quem puder responder, daí a gente também já divulga aí esse resultado. Tá tudo bem. Tá perfeito. Nossa, não para não. Pessoal, vamos votar. QR Code na tela para vocês ganharem a nossa amostra do nosso brinde. Pessoal, mandem suas perguntas, já tem algumas, inclusive, mas não parem de mandar as perguntas para a doutora Maria Esther, que no final a gente vai responder, tá? Então, muito obrigada aí pela participação de todos. Quiz encerrado. Tá certo. Então, já vamos ver o resultado aí, né, para a gente poder divulgar, se alguém já teve essa prática. Então, a gente tem, olha que interessante, 33% das pessoas já tiveram experiência dessa técnica. É bem legal esse resultado, 68% não. Mas é algo que é crescente, né? Se a gente fizesse isso anos atrás, com certeza era um percentual menor dos profissionais que estavam, né, tinham tido, enfim, essa experiência. Bom, então vou trazer um pouquinho de como que foi esse trabalho, tá? Né, na instituição que eu trabalhei nessa época. Então, foi assim, em agosto de 2011, eu fui chamada para dar uma aula num evento de segurança do paciente cirúrgico para revisar esse tema, preparo da mão e cirurgia, o que há de novo. E foi quando justamente, né, eu tinha tido aquela oportunidade de acompanhar um pouco isso em Freiburg, né, que na Alemanha já conhecia esse produto e tudo mais, mas quando eu fui revisitar a literatura para preparar a aula mesmo, é que eu realmente me deparei e falei, mas nós precisamos avançar, porque a tendência é essa, tem toda a questão ambiental, tem evidência, vamos falar sobre isso. Fui desafiada e fomos, né, apresentar uma revisão sobre esse tema. E a partir daí, a gente começou a abordar isso no hospital, tá? Então, em outubro, a gente tinha feito uma campanha de higiene de mãos, eu sei que geralmente é maio, mas a gente fez esse ano também em outubro. Dezembro, a gente teve uma reunião da Associação Paranense de Controle de Infecção, reunião científica, também abordamos o tema lá,
né? Então, um tema que entrou na pauta, né? Discutir discepsia cirúrgica, técnica wireless, por que não, risco-benefício, buscando tudo que havia aí de publicação, e esse foi o caminho que a gente começou. Bom, aí levamos, né, para as reuniões clínicas do hospital. Confesso que a gente teve lá um apoio na época importante, porque muitos dos cirurgiões já tinham operado fora do país. E aí, quando eu fui apresentar, até pensando qual seria a reação, foi muito positiva, porque muitos falaram, não, mas eu já usei isso lá, não sei aonde. Então, isso é interessante quando tem profissionais que já tiveram essa experiência, para trazer junto nesse momento da implementação, soma muito, porque é uma experiência que a pessoa já vivenciou, né? Bom, aí a gente divulgou, então, no conselho técnico, tá? Tivemos apoio da direção do hospital, boa aceitação, então, das equipes, e partimos para uma avaliação de custo-efetividade, que o hospital fez, todas aquelas contas para saber, né? E até havia um interesse no primeiro momento, estudando o guideline da MS, será que a gente podia produzir essa formulação, né? E aí, na prática, algumas das etapas lá dessa produção não seria possível ser feita lá na instituição, então, foi buscado no mercado o que havia com o registro na Anvisa, né, nessa formulação para este uso. E aí a gente achou justamente nessa formulação que tinha o etanol com o propanol, que é ativo contra bactérias, NSA, micobactérias, fungos, vírus, sem corantes. Então, com o registro da Anvisa, seguindo, então, todos os passos, né, que a gente precisava para ter um produto de segurança, com segurança, e aí começamos esse trabalho. Né? Então, a gente sabia que a gente estava diante de um desafio, porque era uma mudança cultural. Fizemos treinamentos no centro cirúrgico, bem práticos com a equipe, né? Assim, fazendo demonstração, a pessoa fazendo a técnica de uma forma assistida, tirando todas essas dúvidas, daí espalhamos cartazes, né, nos centros cirúrgicos, demos feedbacks, né, reforço da técnica, avaliamos também aceitação, como que as pessoas estavam lidando com isso, e colocamos em prática isso, tá certo? Em agosto de 2022. Então, foi um período de trabalho, não foi uma coisa de uma hora para outra, foi um trabalho feito de sensibilização, revisão teórica, treinamento prático, para chegar nessa implementação, que foi agosto de 2022, com feedback aí das equipes cirúrgicas, né, em relação ao produto, e sempre mensurando taxa de infecção. A gente sempre dizia, olha, taxa de infecção varia, é multifatorial, mas é o que a gente vai olhar para isso, também mensurar para ver se isso tem impacto, né, e de fato a gente não viu nenhum impacto na taxa de infecção, e tivemos, salvo um profissional que tinha uma questão dermatológica de psoríase, que esse daí não se adequou por conta da tolerância ao produto alcoólico, todos, né, tiveram boa tolerância, e aí a gente até partiu com o apoio da direção em um momento que foi, assim, importante, que claro, quem tinha uma questão de pele usava escova, mas para quem não tinha nenhuma situação e quisesse usar escova em vez da formulação alcoólica, depois de toda a demonstração e treinamento, ele tinha que justificar, para a gente poder entender onde que estavam ali os gargalos. E aí a gente pegava alguns e ia trabalhando individualmente, olha, conversava com o cirurgião, se ficou com alguma dúvida, né? E aí aos pouquinhos foi indo até que as pessoas, né, incorporaram essa técnica lá. Aí a gente viu, bom, aí em 2013 a gente expandiu, tá, para o centro cirúrgico, né, desculpa, para o PS, para UTI, para passagem de catéter central, né, então a gente ampliou o uso não só para o centro cirúrgico, mas também para passagem de catéter central, com a formação alcoólica, continuamos, né, reuniões clínicas, porque aí entravam novos residentes, aí isso é mais um gargalo, que eu acho que é um desafio para quem trabalha com essa implementação, que a academia ainda não incorporou isso, né? Então, a gente tem ainda muita gente que se forma no curso, né, de medicina, de enfermagem, e vem e nunca ouviu falar dessa técnica de antisepsia wireless sem água, né, com a formulação, e isso, então a gente também tem que incentivar que na academia isso também seja abordado, mostrando tudo que existe de disponível, né? Mas o fato é que todo ano que virava, a gente via que precisava treinar todo mundo de novo. Isso demandou bastante energia de toda a equipe. Então, novo treinamento, reforço da técnica, porque havia rotatividade, né? Monitoramos, então, as taxas de infecção e daí também de infecção de catéter. Em 2014, eu comecei a dar aula, inclusive, na graduação, justamente
sobre dei algumas aulas sobre a técnica, lá na técnica operatória, para falar um pouquinho dessa técnica com demonstração também, para tentar trazer isso também na formação. Fizemos novos treinamentos em 2015, 2016, e entendemos que esse processo teria que ser contínuo, não é uma mudança que você faz e pronto, acabou, não. Sempre vai ter que rodar aí PDSA, vai ter que rever, é contínuo. Você chegou ali na ação, você já tem que planejar de novo novos treinamentos, fazer de novo as ações, estudar o que está saindo, e esse foi a nossa dinâmica, né? Eu fiquei nessa instituição até o 2017, e a gente, por todo esse período, trabalhou, então, dessa forma com a técnica nesse período de waterless, né, ou com a formulação alcoólica, sem ver esse impacto, né, não aumentou e também não reduziu, porque a gente sabe do impacto multifatorial, mas as pessoas que viveram isso realmente entenderam que havia segurança nesse processo, né, e que era, então, possível fazer assim, mas o desafio maior é manter, então você tem que reciclar, tem que treinar todo ano, vem pessoas novas que também talvez não tenham ouvido falar, trazer toda a literatura, então esse é o processo que a gente tem que fazer esse caminho, né? Bom, finalmente, o último slide, a disepsia cirúrgica das mãos, então ela adequada, ela é importante medida na prevenção de infecção, tá certo? O uso das escovas gera abrasão, consome água, gera resíduo, mas faz parte do ritual, a gente não pode ignorar isso, porque quem vai fazer são esses profissionais, a gente precisa respeitar em que momento eles estão, né? As formulações alcoólicas são mais efetivas do que as escovas, custo-efetivas e mais sustentáveis. É uma mudança cultural, né? Ela é possível, ela deve ser gradual, né? E é necessária para a gente evoluir com mais sustentabilidade. As evidências científicas e práticas sustentáveis contribuem aí para a melhor qualidade da assistência à saúde, né? Bom, então, eu agradeço aqui essa oportunidade de discutir e queria lembrar, lá atrás, a gente participou desse prêmio, tá, da Latino-Americano de Higiene de Mãos, então, acho muito legal para quem trabalha com controle de infecção, que é uma oportunidade para a gente fazer uma autoavaliação, né, e ver como estão nossas práticas, daí falando da estratégia multimodal de higiene de mãos, que é um outro capítulo, mas como eu fiquei bem feliz com a volta do prêmio, que já está movimentando, trazendo essas, né, jornada de excelência, e que incentiva que todo mundo que possa participar desse prêmio, até como um exercício para fazer o seu autodiagnóstico, né, dentro da estratégia, é muito válido. Eu deixo meu contato aqui, fico bem à disposição aí para a gente comentar um pouquinho, responder, né, tudo que tiver aí ao meu alcance, tá bom? Então, era isso. Boa noite. Muito bom. Aula maravilhosa. Muito obrigada, doutora Marister. Tem algumas perguntas aqui, mas antes de começar a perguntar, só queria lembrar todo mundo. O Prêmio Latino-Americano, então, retornou esse ano. Quem já havia se inscrito, tudo bem, né? Tá valendo a inscrição, mas ela vai ser retomada dia 5 do 5, né? No Dia Mundial de Higiene das Mãos, e vai até 15 de junho, tá? A inscrição para vocês participarem do prêmio. Dia 5/10, a gente anuncia os vencedores, tá? E 26 de outubro, lá no Congresso Brasileiro de Controle de Infecção, que será feito em São Paulo, vai acontecer a premiação, tá bom? Então, só para situar todo mundo aí de algumas datas. E vamos lá, começar as perguntas aqui. Vamos lá. Primeira pergunta aqui que apareceu foi: quanto tempo é utilizado essa técnica no Brasil com a solução alcoólica, doutora Marister? Então, a gente teve essa implementação em 2012, que até onde eu sei foi a primeira, né? Então, acho que estamos aí, são 10 anos dessa primeira, e depois isso expandiu para vários hospitais. Como eu disse, uma coisa que é importante é uma mudança cultural. Então, assim, é um trabalho que ele não dá para dizer que você fez e resolveu, porque tem toda uma rotação de pessoas que não necessariamente passaram por todo esse treinamento e tudo. Então,
é algo continuado, tá? Então, tem hospitais que começaram, depois pararam, daí voltaram, tem tudo isso, mas até onde eu sei, acho que aquela experiência acabou sendo a primeira aí, né? E quanto tempo é utilizado fora do Brasil? Olha, a gente tem aquele trabalho lá da Júlia, que é a revisão sistemática 2012, que ela já discutia que isso fazia já 30 anos na Europa, né? Exato. Mas veja, até acho que alguém perguntou se todos os hospitais da Europa usam. Não, não é que todos, mas ela é uma prática que quem puxou foi a Europa muito pela questão ambiental. Foi isso que incentivou, porque não dá para tolerar mais esse consumo de água se você tem um outro produto que é pelo menos tão eficaz, né? E que resolve sem esse consumo de água. Então, eles estavam atentos a isso já há 3 décadas, então, eles usam muito mais, né, mas não são todos os hospitais, tem hospitais que fazem germação. O que eu vi lá de alguns hospitais que fazem germação é que eles usam daí filtro biológico, que eu também nunca vi aqui no Brasil Centro Cirúrgico, questão de cuidar um pouco mais dessa água, tá, mas não são todos os hospitais também na Europa, mas eles têm mais tempo, né, mais cancha de uso aí, décadas, por essas questões. Inclusive, a doutora acabou de responder, né, que tem um comentário. Nos países europeus é utilizada a solução alcoólica em 100% das instituições, né? Não são 100%, né? Mas, como a doutora mencionou durante a aula, tem vários pontos de atenção, né? A água é um ponto muito importante. A gente sabe que, por prática, a gente não esteriliza, não usa água destilada, enfim, é um ponto de atenção de ser uma fonte de contaminação, com certeza. Outra pergunta, na falta d'água, em uma emergência, por exemplo, qual é o índice de risco de usarmos a solução alcoólica por tantas horas e em quanto tempo não corre o risco de contaminação? Então, se você tiver o produto adequado para esse uso, você não está correndo risco nenhum, você está fazendo uma técnica que é ok, que ela está validada, né? Então, se você, ele está, a norma europeia, lembra, eles avaliam 3 horas, certo? Mas a gente tem dados mostrando que ele leva até 6 horas para estabelecer a flora. A tendência nos hospitais que eu conheci da Europa, né, na Alemanha, que 3 horas depois, eles, até pela concentração da pessoa que já está ali 3 horas em campo e tal, é 1 minuto ali de uma pausa e eles até reaplicam ali, tá certo? Mas a gente não tem essa cultura no Brasil de fazer um stopzinho para refazer a técnica e tudo mais. Então, por isso que, inclusive, ele foi estudado e viu que em 6 horas ele ainda se mantém. Mas isso, veja, mesmo a técnica com a degermação, em 6 horas, a gente sabe que a flora da pessoa, ela influencia, né? Então, o que os europeus defendem, por isso que eles acham que nem deve ser avaliado depois de 3 horas, é que você depois tem influência da flora da pessoa. Então, o ideal era sempre 3 horas, mas até para atender outras culturas, né, eles viram que 6 horas ainda aquele efeito de redução de contágio bacteriana está persistindo, tá? Mas não há risco se você tiver com o produto adequado. Agora, não estamos falando do etanol 70 básico com glicerina para higiene simples de mão, não é isso. É uma formulação, por isso que eu frisei lá, tem que atender aquelas normas, porque aí quer dizer que ele foi testado para isso, você tem uma qualidade garantida, e aí você pode usar sem risco, né? Fazendo a técnica certa, né? Tudo isso, então não haveria risco nessa situação. Isso, e tem a troca de luvas, né? Então, removeu a luva, pode reaplicar o produto sem problema algum, tá? Perguntaram qual o nome da RDC 42, gente, a RDC 42 de 2010, tá? O título é dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilização de preparação alcoólica para fricção antisséptica das mãos pelos serviços de saúde do país e outras providências, ok? Para quem perguntou, tá? O nome do prêmio, também perguntaram o nome do prêmio, Prêmio Latino-Americano de Excelência e Inovação na Higienização das Mãos, 2022, tá? Peraí que tem mais um pouquinho de pergunta aqui. Boa noite, posso ter no mesmo ambiente lavabo e essa técnica para substituir
pois aí substituiria um segundo lavabo e melhoraria quanto ao meio ambiente. Uhum. Por exemplo, eu acho que teria um lavabo e outro lavabo com produto Porque alcoólico. o que acontece é que os centros cirúrgicos já têm os lavabos, né? Então, você Sim. não vai destruir aquilo lá, né? Daí é uma questão mesmo, né? Os novos talvez pudessem, um dia, a legislação se adequar que você poderia estar só com essa técnica, mas hoje o cenário é que os centros cirúrgicos têm os lavabos, então você deve manter os lavabos, não precisa destruir isso, e colocar em locais estratégicos, né? Enfim, esse dispensador, com esse produto para implementar essa técnica, e para aqueles que mantêm a escovação, usam aquele lavabo, mas talvez sim, se você tem 2 lavabos e você tem uma área que você pode colocar o produto, você desativa um lavabo para fazer o produto e mantém outro lavabo para situações das pessoas que têm alguma situação de pele, enfim, que ainda vão manter ali a degermação, até porque é um processo contínuo, né? Então, é difícil você ir lá e falar, não vai mais existir a escovação, não é isso, tem que ser gradual, tem que ir sentindo, tem que ir tirando as dúvidas, indo aos pouquinhos, para as pessoas ganharem essa confiança. Elas vão estudar, mas assim, é o uso e operar e ver é que vai trazer, a vivência que vai trazer mais segurança mesmo, né, dentro deste processo. E lavabo também, né, doutora, só adicionando um comentário, lavabo é importante para fazermos a higienização das mãos com água e sabão, para qualquer situação de sujidade visível também, né? Às vezes, infelizmente, ainda tem instituição que usa luva com talco, né? Então, isso também viabiliza o uso tanto do produto alcoólico para higienização antisséptica das mãos, quanto para a antisepsia cirúrgica das mãos, né? Então, o lavabo tem sua serventia, mas falando em antisepsia cirúrgica das mãos, poderia pelo menos diminuir, né? Não precisaria ter tantos lavabos, né, doutora? Exatamente. Poderia Você ter tocou num menos. ponto, Cíntia, que é o talco, que é importante, até a gente já tem uma recomendação da Anvisa, que recomenda que os serviços de saúde comecem a evitar o uso da luva talcada, porque ele prejudica demais a higiene de mão simples e a antisepsia também cirúrgica, porque aí você fica com resíduo que você vai ter que tirar, né? Então, o ideal é evoluir, acho que é uma questão que quanto mais a procura, o custo diminui, porque um empecilho é o custo, geralmente, né? Que essas luvas, às vezes, que tem um custo maior, mas que a tendência, né, é não usar esse serviço de saúde a luva talcada. A Suíça mesmo é um dos lugares que não tem, usa luva talcada de serviço de saúde, né? Na grande maioria, praticamente não tem, porque ele vai interferir na prática de higiene de mãos global do hospital. Então, tirar o talco da luva é uma boa prática que vai aumentar a adesão global de higiene de mãos, tá? Qual é o maior desafio na implantação, doutora? Aí já é uma pergunta mais da sua experiência, né? Eu acho que assim, a gente até depois não trouxe aqui para não ficar muito longo, mas a gente teve possibilidade de trabalhar um pouquinho nos projetos do PROAD, a Ciência da Melhoria, que trabalha muito ciência da implementação, né? E o que a gente fica claro é que a gente tem que ouvir a ponta. Não dá para você chegar no modelo tradicional, protocolos lindos, de cima para baixo, cumpra-se, porque isso não vai acontecer. É sim envolver desde o início a ponta, demonstrando, perguntando o que eles acham, né? Qual é a demanda, envolver quem vai fazer, quem vai usar, para que se coloque, para que seja empoderado, aí você alimenta ali com a informação, com o dado técnico e tal, mas vai construindo junto, não dá para construir vertical, tem que ser uma outra lógica de hierarquia ali, que aí todo mundo abraça a causa, né? Se você chegar vertical, agora vai ser assim, é a resistência que você vai encontrar, porque todo mundo é resistente à mudança. Envolvendo a ponta que vai praticar, para eles, inclusive, decidirem junto, escolherem, definirem juntos, e aí você vai ganhando e vai evoluindo. O desafio maior, então, acho que é isso, de partir envolvendo a ponta, e é a persistência do negócio, porque você gasta uma energia e a coisa flui. Aí passa o ano, mudou as pessoas, residentes, lugares acadêmicos, né? E aí você tem que desperdiçar aquela energia de novo. Então, é um trabalho de formiguinha que precisa estar ali animado com a equipe para poder continuar, né? Mas é bem gratificante quando a gente vê que
aquilo virou prática, que o resultado é efetivo, que isso está dando, né, mais sustentabilidade a essa prática, e é um passo que eu acho que é sem volta, né, em algum momento da mudança cultural, mas a gente às vezes quer tudo para ontem. Então, é um processo longo, essa mudança de cultura, que vai levar mais tempo do que a gente imagina, mas ele vai avançando, né? Uhum. Doutora, tem mais algumas perguntas aqui. Existe alguma estratégia para educar profissionais não médicos na utilização do produto? No caso, o profissional não médico que utilizaria esse produto, né, seria instrumentador? Para quem faz que preparo da mão para, né, para entrar em campo. Eu também já trabalhei, acabei não pondo ali, mas quando a gente fez, que a gente implementou, passou para passagem de catéter central, a gente também passou para preparo da mão para passagem de sonda vesical. E aí também envolveu bastante enfermagem, tá? Perfeito. E, assim, não tem dificuldade maior com esses outros profissionais. Na verdade, até para treinamento, eles aderem mais, né? Do que os profissionais médicos, de uma maneira geral, que você vai... Os horários são, às vezes, mais difíceis e tal, mas dá para fazer. E acho que eu vi algumas sobre residente, como os residentes Isso. receberam, né? Também Eu achei acho que interessante. é resistência, eu acho que a pessoa escreveu. A equipe de saúde tiveram muita resistência no primeiro Resistência, momento entendi. Tá ao uso do certo. produto, aceitaram bem essa nova ideia. Então, eu É. me surpreendi, porque quando eu fui fazer essa primeira aula, achei que ia levar a bomba, que iam falar que, né, e não, foram aqueles que levantaram a mão, que, já operei fora e vi isso, então eu não encontrei essa resistência naquele público, que isso foi ganhando força, a direção comprou ideia, aí veio o pessoal do financeiro, avaliou custo-efetividade, então foi ganhando, né, um corpo até que a gente conseguiu fazer esse movimento. E, doutora, sobre residentes, né? A aceitação dos residentes. Da minha Então, experiência como fabricante, é sempre muito bom. Eles são super abertos a coisas novas, né? A novos aprendizados. Então, eu tenho uma experiência super positiva. eles são uma geração mais nova, então eles estão mais abertos. Agora, eles não, a maioria não ouviu falar disso na graduação. E Na isso é uma graduação. pena, a gente não ter isso ainda nem abordado, então é um delay, né? É a mesma coisa lavagem de mãos, a gente recebe nos hospitais profissionais que se formaram achando que lavar com água e sabão ainda né, o padrão ali. Não é isso que a gente está falando há muito tempo. Até uma evidência virar prática, a gente vê que quem está nos hospitais já está incorporando isso mais rápido do que quem acabou de se formar academia, ela demora até ela chegar, né, o livro mudar, leva um tempo. Então, eu acho que precisa ter um movimento, por exemplo, para entrar cadeira de segurança do paciente, metas nacionais e internacionais de segurança em todos os cursos de saúde, a técnica, o ADLS, são temas que são atuais e que ainda não fazem parte com o peso que deveriam da grade curricular da grande maioria dos cursos. Claro que já existem várias iniciativas de segurança do paciente, mas a gente vê que eles chegam ainda não entendendo bem, não tendo ainda tido contato com isso, né, a segurança do paciente, e nem se falar da formação alcoólica, é uma dos pontos que eu sempre pergunto e poucos já ouviram falar. Geralmente, quem fez estágio em hospital que usa é que já ouviu falar, mas não pela graduação, pela disciplina mesmo, sabe? E uma última pergunta, e aí a gente finaliza. Profissionais geralmente do sexo masculino que têm braços maiores e repletos de pelos ou obesos, perguntam se a quantidade de solução alcoólica padronizada para uso deverá ser ajustada para a cobertura dos membros. Qual seria a conduta correta? A conduta correta é cobrir todo o membro, né? Então, não tem problema você pegar mais ali no dispensador, seja, né, automático ou acionando ali com o cotovelo, porque é importante que cubra. Chegou aqui na metade do antebraço, para a pessoa que é maior, ela tem que pegar um pouco mais e aplicar mais, que cubra todo o antebraço, tá certo? E as mãos, né? Então, vai ter uma variação de ml, não tem problema isso, e isso a gente vê bem quando faz a demonstração prática, que aí as pessoas que estão fazendo vão sentir
quanto que elas precisam, e sendo supervisionadas, fica mais fácil de pontuar daí já, né, no tempo real ali, não, pode pegar mais, ou está suficiente, fazer essa orientação, né? Perfeito. Bom, uma discussão riquíssima. Muito obrigada por trazer toda a experiência, conhecimento aprofundado sobre o assunto de antisepsia cirúrgica das mãos. Eu, como enfermeira, agradeço toda a contribuição científica dessa introdução da prática no Brasil, tá? É uma honra para nós tê-la aqui falando sobre o assunto, doutora. Deixo meus agradecimentos. E, pessoal, vamos se inscrever, né? O Prêmio Latino-Americano é para todos, então, às vezes eu escuto alguns clientes falando, mas só os hospitais maiores, né? Gente, não. É possível a gente fazer uma higienização das mãos excelente em qualquer lugar, tá? Então, vamos se inscrever sim, para poder participar do prêmio. E é uma experiência super bacana, a possibilidade de ter a Organização Mundial da Saúde no seu hospital, te visitando, vendo cada ponto do plano de higienização das mãos que vocês fizeram. Então, devem sim se inscrever e participar do prêmio, tá? Doutora, mais uma vez, obrigada. Eu acredito que eu dei todos os recados. E não deixem de usar o QR Code aqui para poder ganhar o brinde. E agora, acho que no final vai ter o QR Code para a nossa newsletter, certo? Então, por favor, também acessem para vocês conhecerem sobre assuntos de saúde. E a gente agradece pela presença de todos até aqui e até a próxima. Isso aí, obrigada também, agradeço, tá, a oportunidade, é sempre bom falar um tema que eu gosto muito de estudar, a parte, né, higiene de mãos, sepsia cirúrgica, segurança do paciente, acho que estamos todos aí pela melhor qualidade da assistência, o paciente no centro do cuidado, né, então, acho que todo mundo que trabalha com esse tema é um apaixonado, né, então a gente também agradece de poder estar trocando aqui, e que esse prêmio, né, cresça novamente, porque é muito legal participar. Quem participou, a gente não ganhou, tá? Então não é a questão de ganhar o prêmio, mas sim o exercício de participar, vale a pena mesmo. Então, realmente, quem puder se inscrever lá, façam isso, que vocês vão ver que dá uma movimentada boa aí nas práticas de higiene das instituições, tá bom? Um abraço para todo mundo. Abraço para todos, até o mês que vem, pessoal. Tchau, tchau.